Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é segunda parte, capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe espiritual do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cura, cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação semanal online, divulgada todo início de mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, como informado, nós começamos com a segunda parte, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, e neste capítulo, o trabalho de Kardec está centrado na explicação de como se efetua a atuação dos espíritos sobre a matéria e como procedem eles para que se movam as mesas girantes ou outros corpos inertes. Uma vez nos capítulos anteriores restou demonstrado pelo raciocínio, pelos fatos, a existência dos espíritos e a possibilidade desses atuar sobre a matéria, neste capítulo ele busca explicar como e por quê. Então, Allan Kardec e aqueles com que ele observavam o fenômeno formavam a ideia de que os fenômenos materiais ocorriam por força da ação dos espíritos, mas que se serviam das próprias mãos para fazerem a mesa girar, sendo a força do braço desses espíritos a causa do soerguimento dos objetos no espaço. Esse raciocínio ele surgiu porque diante daquelas experiências e observações, Kardec muitas vezes presenciou a materialização de mãos, de braços, e, portanto, o raciocínio daquele grupo foi de que esses movimentos, esses soerguimentos, aconteceriam mediante a utilização das próprias mãos, da força dos próprios músculos. Esse pensamento os ocorreu porque, como informado, a natureza dos espíritos tornou-se conhecida para eles. Então, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que esses exerciam sobre a matéria, as aparições, e com isso, as materializações dessas mãos fluídicas, mais que se tornavam tangíveis e que, na oportunidade, tomavam os objetos e mesmo transportavam-os. Aqui, Kardec utiliza as propriedades semimateriais do perispírito para denominar um estado da matéria que compõe o perispírito por ausência de palavras que identifique esse estado da matéria.
Então, não é um estado semimaterial tão próximo da matéria como nós conhecemos, mas por ausência de palavras, apenas para explicar que nesta matéria que compõe o perispírito, ela é um pouco mais próxima, da matéria densa de que nós conhecemos, muito embora ainda muito mais quintessenciada. Então, os espíritos, quando Kardec começa essa investigação, eles combateram essa ideia apresentando uma nova teoria, que, segundo Kardec, jamais acudiria à mente de quem quer que seja. Ou seja, a ideia que os espíritos apresentavam era superior à ideia que eles supunham e bem menos simplista, dando a solução, inclusive, a inúmeros outros fatos que a ideia de Kardec, que com a ideia de Kardec não encontravam explicações satisfatórias. Essa ponderação de Kardec nos mostra que não havia uma ideia, portanto, pré-concebida, mas que essa teoria que ele expõe nesse capítulo, ela é aferição dos fatos pela razão daquele componente que observavam aqueles fenômenos. Então, dessa forma, Kardec promove uma entrevista ao espírito São Luís. Esse espírito ele foi um rei da França no século XIX, em 1926, mas foi um rei muito amado pelos súditos pela forma amorosa e bondosa com que ele tratava o povo. Ele mais tarde se revela para esse grupo como mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, informações estas que nós podemos encontrar na Revista Espírita de agosto de 1860. Então, através dessa entrevista, ele passa a coletar informações conforme se segue. Inicialmente, antes da gente adentrar as perguntas, porque ele formula 25 perguntas respondidas pelo Espírito São Luís, é importante nós ponderarmos que todas as vezes que Kardec se utiliza do termo fluido, ou é para se referir a esse estado específico de matéria, cuja, mais uma vez, a ausência do termo humano impossibilita a definição precisa desse estado da matéria. Então, ele utiliza fluido, como dito, para apontar um estado de matéria, e logo depois um termo para especificar qual estado de matéria é esse. Então, fluido animal, fluido cósmico, fluido vital, fluido magnético, dentre outros. Então, esse termo ele vem para especificar a variação desse fluido ou desse estado de matéria. Então, a primeira pergunta que Kardec formula ao espírito São Luís é a seguinte: o fluido universal é uma emanação da divindade? E a resposta é categórica: não. Ou seja, o fluido universal não é uma irradiação de Deus. Então, logo em seguida, ele formula a seguinte pergunta: é uma criação da divindade? E o Espírito São Luís nos responde: tudo é criado exceto Deus. Então, a gente percebe que esse fluido, esse estado de matéria, não é uma irradiação de Deus, mas ele é criado por este Deus. E ele continua: o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? E o Espírito São Luís nos responde: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, por essas três questões, nós retomamos a questão 27 do livro dos Espíritos, onde nos é apresentado a Trindade Universal, ou seja, Deus, Espírito e Matéria. Na verdade, o princípio universal é Espírito e Matéria e Deus acima de todas as coisas. Então, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Então, o princípio de tudo que existe vem dessas três causas. E tudo que nós conhecemos é formado a partir deste estado de matéria, nominado fluido cósmico universal. Então, ele continua com seus questionamentos.
Em que estado, na verdade é o quarto, né? Alguma relação tem ele com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? E o Espírito São Luís nos responde: é o seu elemento. Ou seja, o fluido cósmico universal é a base de formação do fluido elétrico, do qual nós conhecemos. Esse elemento primordial é que dá origem, como dito, a tudo, até os elementos definidos como mais simples que nós conhecemos e que estão lá na nossa tabela periódica, e que, pela combinação atômica, dão origem a outros elementos. Então, o fluido cósmico universal é a base de tudo quanto nós conhecemos em termos de matéria. Então, na pergunta quinta, Kardec pergunta: em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? E aí, o Espírito nos responde que para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Ou seja, nós ainda não conseguimos compreender esse estado simples, absoluto, essa origem mais simples, mais pura do fluido cósmico universal, devido à nossa faixa evolutiva. E nós só tomaremos conhecimento desse estado mais simples e mais puro, dessa matéria elementar, quando chegarmos à condição de espíritos puros. E ele continua com sua resposta: no vosso mundo, ele sempre acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca, ou seja, tudo que nós conhecemos, ainda assim é uma combinação desse fluido cósmico universal ou elementar que nos cerca. Entretanto, ele continua: podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o fluido, aqui chamais fluido magnético animal. Ou seja, o estado da matéria mais similar ao fluido universal, em sua simplicidade, em sua pureza, é o fluido magnético animal. Então, sobre esse fluido magnético animal, para a gente compreender um pouco antes de avançar, é um termo fluido magnético vital, né? É um termo utilizado. Fluido magnético animal é um termo utilizado pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, nascido em 1734 e cujo desencarne se deu em 1815, que ele cunhou esse termo no século XVIII, passando a definir o conceito de magnetismo animal. Então, Mesmer, ele acreditava na existência de um fluido magnético invisível, presente nos seres vivos e possível de ser transmitido de uma pessoa a outra. Então, ele desenvolveu o magnetismo ou mesmerismo, que é essa técnica terapêutica que utiliza esse estado de matéria ou esse fluido magnético animal presente em todos os seres e que dá vitalidade ao nosso organismo para curar doenças. E chamou, como dito, de magnetismo, ou alguns o chamam de mesmerismo. Então, Mesmer, ele praticava a cura com a imposição das mãos, como era feito no cristianismo primitivo, perdão. E aqui São Luís, para responder, ele utiliza também esse termo, né, que o estado mais puro do fluido cósmico universal que a gente pode chegar a conceber e que analogicamente nós podemos comparar é esse estado de matéria chamado fluido magnético animal e que todos nós temos e que dá vitalidade ao nosso corpo. Então, avançando na questão sexta, Kardec pergunta: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida? Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E o espírito responde: não, esse fluido anima apenas a matéria. Ou seja, se a Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria, o fluido universal, através de suas combinações,
dá origem a tudo que conhecemos, ao nosso corpo e também vitalidade a este corpo, mas, sendo fonte dessa matéria, não é fonte da inteligência. O espírito, como parte dessa trindade universal, é quem possui essa inteligência, porque ela é um atributo essencial do espírito. Então, o fluido que anima a matéria, ele não dá à matéria essa inteligência, porque essa inteligência, ela é um atributo essencial do espírito que não é matéria. Que conforme lá o livro dos espíritos, é uma chama, uma luz, é algo que nós ainda não conseguimos compreender a sua essência, também por falta de termo, de vocabulário e de evolução. Então, ele continua na questão 7ª. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como num estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. E aí o espírito responde até certo ponto, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e é mais ou menos condensado conforme o mundo. Então, quando o Espírito São Luís se refere aqui à condensação, ele quer dizer exatamente peso, massa, constituição. Então, a matéria, ela é um estado, ela ainda é energia, né? Que se torna visível e palpável pelo seu alto, baixo grau de vibração. Isso quer dizer o quê? Que a matéria ela possui mais massa, logo menos luz, logo uma vibração mais densa, o que faz com que ela se torne visível e palpável. Quanto menos massa, mais luz e mais acelerada a vibração, isso significa que esse fluido cósmico universal, ele se encontra num estado mais quintessenciado, mais sublimado. Então, o que que acontece? O que que ele diz aqui? O perispírito, ele até certo ponto, ele se aproxima dessa matéria. Então, até um certo ponto vibratório, ele consegue se aproximar dessa matéria, mas ainda não se acha no estado em que nós a encontramos aqui enquanto encarnado. Então, ele é mais ou menos condensado, segundo os mundos. Nesse ponto, a doutrina espírita também nos esclarece que o perispírito, ele varia de mundo para mundo. Então, o perispírito de cada um de nós, ele é feito da matéria que constitui aquele mundo. Se nós reencarnamos no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, portanto, numa faixa de vibração, né? Nosso perispírito ele vai ser feito dessa propriedade. Se nós encarnamos num outro planeta, às vezes mais evoluído, o perispírito ele vai ser constituído daquela matéria, provavelmente mais quintessenciada. E ainda há o fato de que, dentro do mesmo planeta, há também variações de perispírito, mesmo que ainda constituídos da matéria daquele planeta, conforme a evolução de cada um. Então, até certo ponto, esse perispírito ele se aproxima das propriedades dessa matéria e é mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, avançando na questão de número 8, Kardec formula a seguinte pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? E o espírito responde, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite próprio àquele efeito. Então, ele combina uma parte do fluido universal com o fluido liberado pelo próprio médium e adaptado ou apropriado à produção daquele efeito. E no item 77, Kardec, ainda desse capítulo, ele deixa isso um pouco mais claro para nós. Então, ele disse assim, que quando um objeto ele é colocado em movimento, levantado ou lançado ao ar,
Não é o espírito que o segura, o empurra ou levanta, como faríamos com a mão. Aí ele diz: ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. Ou seja, a combinação do fluido que se desprende do perispírito do espírito desencarnado, do perispírito do espírito encarnado, e ainda uma parcela do fluido cósmico universal, podendo ainda, nesses efeitos de materialização, outros fluidos, se assim fizerem necessários, serem utilizados para a produção dos fenômenos, e nós vamos ver mais adiante quando nós formos ilustrar isso com a citação de algumas obras de André Luiz. Então, para que se movimente um corpo sólido, é necessário a combinação desses fluidos. E ele diz: então, combinando com o fluido do médium, e o objeto, assim, momentaneamente é vivificado e age como faria um ser vivo, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. E aí, seguindo, também no item 75, Kardec vem explicar, trabalhar um pouco mais essa ideia. E ele diz: o ponto capital que o fluido universal que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações. Então, nós vemos que, primeiro, sendo a matéria elementar, o fluido cósmico universal está no nosso perispírito, seja encarnado e desencarnado, através dessas combinações. Está também aí no éter, né, nos seus estágios variados, e está também na natureza a partir de outras combinações. Então, estando em tudo o fluido cósmico universal, o ponto capital é que ele é ele o agente principal das manifestações. E ele continua: e esse agente recebe o impulso do espírito, tanto encarnado como errante. Então, na produção do fenômeno, pode haver a manifestação da vontade tanto do espírito encarnado como do espírito desencarnado, havendo aí a combinação de duas vontades para impulsionar o movimento da mesa. Então, esse fluido condensado, ele constitui o perispírito, ou envoltor semimaterial do espírito. No estado de encarnado, o perispírito é unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ele é livre. E no item 77, ele diz: o espírito, então, ele satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, o objeto, e esse, como eu coloquei, momentaneamente vivificado, ele obra como faria um ser vivo, com a diferença de que apenas não tem vontade própria, mas ele segue o impulso que lhe dá vontade, o espírito. Então, o que vem a ser os fluidos próprios para esse efeito? Porque na pergunta aqui, ó, ele traz para nós que ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que é liberado do médium, com o fluido do espírito, mas o fluido do médium próprio para esses efeitos. Então, o que seria? Seria exatamente o fluido magnético animal do médium, termo utilizado por São Luís e por Mesmer, como a gente esclareceu anteriormente. Então, ele coloca, quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito é mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, como se ela fosse algo mais pegajosa. Então, se assim, ele coloca, se assim podemos falar, em certas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido por conta de sua organização. Então, nós começamos a perceber que o médium, para produzir este fenômeno, ele tem uma organização específica e apta a produzir este fluido em maior ou menor quantidade. E ele coloca, aí está, propriamente falando, o que constitui os médiums de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, daí os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão não sendo permanente explica a intermitência da força. Então, é como se a mediunidade ela não funcionasse sempre da mesma forma ou 100%. Embora o médium tenha organização e seja apto
a produção desse fluido. Mediunicamente, o que ele pode fazer em um dia, talvez ele não consiga produzir o mesmo fenômeno no dia seguinte. Então, sobre esse termo fluido magnético animal, Kardec, utilizando-se do termo conforme Mesmer, mas também a própria espiritualidade, conforme o Espírito São Luís, esse termo, mais tarde, ele foi chamado por Charles Richet de ectoplasma em seu livro Tratado de Metapsíquica. Ou seja, trata-se do mesmo fluido, só que cunhado aqui por Richet de ectoplasma. E no mesmo sentido, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz registra o seguinte: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independente do caráter e das qualidades morais daquele que a possui, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Então, a fonte de origem desse fluido magnético animal ou ectoplasma, conforme Charles Richet, é o citoplasma, que é uma parte da célula humana, mostrando que, pelo nosso perispírito estar ligado ao corpo, está ligado ao espírito, nós temos na nossa constituição fluidos animais, materiais e fluidos animais espirituais. Então, em alguns, ele continua, André Luiz, lá no capítulo 28, página 243 e 44 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta porcentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante, mais facilmente encontrada, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. E aí, ele continua: aí temos um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluido A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Então, os fluidos utilizados para os fenômenos físicos, isso conforme nos domínios da mediunidade. Vale a pena ler esse capítulo 28. Então, ele diz, representando as forças superiores, o fluido A, de nossa esfera, o fluido B, definindo os recursos do médium, que é esse ectoplasma ou fluido magnético animal, e o fluido C, constituindo energias tomadas da natureza terrestre. Porque também as plantas, elas possuem atividade celular, né, correspondente à sua natureza, e também tem em si emanações. E seguindo, ele diz: o ectoplasma lhes pareceu, quando ele narra como é esse fluido, até para a gente entender, quando ele diz que a mesa ela é animalizada. Então, ele diz: o ectoplasma lhe pareceu qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida do corpo do médium através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente a boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a se exteriorizar-se igualmente do tórax e da extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, escorria em movimentos reptilianos, ou seja, movimentos reptilianos, né? Acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplástica viva e tremulante. Segundo Aulus, o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Então, nós vamos para a pergunta 9ª, até para a gente conseguir concluir esse estudo
Os espíritos levantam a mesa, Kardec formula a pergunta. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus membros, de alguma maneira solidificados? E em resposta, o espírito São Luís responde que essa resposta para ele, né, não te trará ainda o que desejas. Quando uma mesa se move sob tua mão, o que vai animar essa mesa com um espírito evocado? Aure, na verdade, quando uma mesa se move sob tua mão, o que vai animar essa mesa é um espírito evocado que aure do fluido universal vida artificial. Aí a mesa preparada, o espírito atrai e a move sob a influência do seu próprio fluido liberado por sua vontade. Então, quando a massa que quer pôr em movimento é muito pesada, chama para ajudá-lo espíritos que estão nas mesmas condições. Em razão de sua condição etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem um elo que o ligue à matéria. Este liame, que constitui o que chamas de perispírito, nos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. E ele conclui: creio ter me explicado claramente para me fazer compreender. Então, o Espírito São Luís, desde o início, ele sabia que Kardec havia formulado, conduzido aquelas perguntas, a fim de talvez serem confirmados o que eles pensavam no início, ou seja, de que talvez os espíritos movessem com as próprias mãos os objetos. No entanto, embora diversa a pergunta, São Luís evoluiu com essas respostas, partindo do mais simples ao mais complexo, para que não ficasse lacuna nessa compreensão. Então, muito embora a conclusão seja diversa do que pensava Kardec, ela também é bem menos simples do que a ideia inicial que eles tiveram. Isso é uma nota de Allan Kardec que ele coloca a essa questão nona. Então, ele continua: os espíritos chamados em sua ajuda lhes são inferiores, estão sob suas ordens. E o espírito responde: iguais quase sempre acodem livremente. O que isso quer dizer? Que inferiores nem sempre quer dizer espíritos maus, mas que estão ainda em processo de desenvolvimento moral. Embora existam ainda aqueles ligados às paixões humanas, realmente maus, e que podem produzir fenômenos sombrios, igualmente ligados a médiuns que vibram nessa faixa, aqui espíritos inferiores quer dizer mesmo aqueles situados em uma das faixas da escala espírita formulada por Kardec. Então, nós temos que lembrar que, naquela época, ocorrera o que os espíritos chamavam de invasão organizada do mundo espiritual. Então, existia uma equipe de espíritos, que dentre eles haviam os de escol, e ocupantes de outras faixas dessa escala espírita, responsáveis por essas respostas. E muito desses espíritos inferiores, né, no sentido de em níveis hierárquicos, moralmente falando, menores, eles se sentiam felizes em poder contribuir com essa realidade que o plano espiritual organizadamente estaria trazendo para a humanidade já no estado de maturidade bastante significativo e apto para compreender essa verdade. Então, na questão 11, ele diz: são aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? E São Luís responde: os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, conforme nós compreendemos, que ainda não se despreenderam inteiramente de toda a influência material. Então, se a gente pôde ver que o perispírito do mesmo mundo, ele varia conforme cada espírito e seu estágio evolutivo, esses espíritos que ainda não superaram todos os desafios, ainda sujeitos a provas e expiações, porque ainda neles tem alguns vícios e algumas paixões, o perispírito sendo mais denso, consequentemente,
ele vai estar num estado mais materializado do que mais quintessenciado, conforme os espíritos superiores. Na questão 12ª, o espírito Kardec pergunta: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam poder de fazê-lo, dado que o quisessem? E São Luís responde: os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Aqui, força física no sentido que nós colocamos agora, né? Então, tem um perispírito mais denso, portanto, tem mais força para agir na nossa matéria, porque estão mais identificados com ela. Quando precisam dessa força, servem-se dos que a possuem, já que não se vos disse que eles se servem de espíritos inferiores, como vós vos servis de carregadores? Ou seja, ele está falando de uma colaboração. Então, quando eles precisam produzir esse fenômeno, o perispírito deles estando mais quintessenciado, eles se utilizam de espíritos que colaboram na produção deste fenômeno. Aqui eu vou avançar um pouco, né, em razão do tempo. Então, na questão 13ª, se compreendemos bem o que foi dito, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por meio desse fluido que age sobre a matéria inerte? Ele diz: é isso? E São Luís responde: sim, quer dizer que ele anima a matéria com uma espécie de vida fictícia. A matéria anima-se de vida animal, conforme nós descrevemos o próprio ectoplasma. A mesa que se move sobre as tuas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente, ou seja, ao espírito, ao impulso psíquico e da vontade que o espírito dá. Não é mais o espírito que a empurra como o homem faz com o fardo, ou seja, não é pela força dos músculos. Quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta com as forças do braço, é a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito, ou seja, a alavanca da produção desse fenômeno é o fluido combinado. Nós vamos agora, no item 76, ele também faz um esclarecimento dizendo: vamos fazer uma comparação. Assim que temos vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer. Então, ele está falando de nós. Nós queremos agir, o pensamento quer. Mas o pensamento sozinho, ele não consegue mover um objeto. Então, precisa de um intermediário entre mover o objeto e o nosso desejo. Então, o que acontece? Nós que estamos encarnados, nós estamos unidos ao corpo pelo perispírito, que age sobre o corpo, e o corpo, pegando o bastão, atinge o objeto. Então, há todo um processo. O espírito quer, reflete no perispírito, o perispírito no corpo, e o corpo se movimenta em direção ao objeto. O espírito, por não ter o corpo, o espírito deseja, ele quer, ele tem a vontade, e ele atrai a substância que ele tem mais afinidade, que tem mais afinidade com o seu perispírito, combinando com o fluido cósmico universal e o do médium, e assim, com essa substância, ele consegue mover aquele objeto. Então, ele diz: quando o espírito não está encarnado, falta-lhe um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Então, avançando, pergunta 14ª: qual é o papel do médium nesse fenômeno? E ele vem dizer: já o dissemos, o fluido do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. Então, é necessário a união desses fluidos para que o fenômeno ocorra, né? Então, ele diz: note bem que essa vida é apenas momentânea. Então, mais uma vez, ele afirma: ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do fim da ação, assim que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animar. Então,
O movimento, ele existe enquanto houver fluido disponível. Esgotou o fluido, aquela vida fictícia da mesa, ela se extingue também. Então, no livro Estudando o Livro dos Médiuns, o que os autores vêm trazer para nós na página 32? Que há uma diferença constitucional entre o perispírito dos encarnados e dos desencarnados decorrente da existência do fluido vital nos primeiros. Então, por isso a necessidade do médium. E ele diz, é por causa dessa diferença que o espírito desencarnado, para produzir qualquer fenômeno de interferência na matéria, seja inerte ou animada, ele precisa da intervenção dos médiuns. E aí, na pergunta 15ª, Kardec diz: o espírito pode agir sem um concurso do médium? O espírito São Luís diz que ele pode agir sem o conhecimento do médium, que é o que se chama dos efeitos espontâneos, né? Ou seja, o médium não tem consciência, mas ainda precisa do médium, porque o médium é que doa o material, o fluido, para que esse fenômeno ocorra. Então, ele diz, o espírito tira deles como de uma fonte o fluido animalizado de que tem necessidade. E é assim que o concurso de um médium, tal como entendes, ou seja, em concentração, em prece, não é sempre necessário. O que tem lugar nos fenômenos, como ele disse, como nós dissemos, espontâneos. Então, ainda que seja espontâneo, sem a participação consciente do médium, o médium ele é necessário porque é ele quem fornece esse fluido. E ele diz: a mesa animada age com inteligência? Pensa. Aqui a gente já viu anteriormente que não, isso na pergunta 16ª. Na pergunta 17ª, ele diz: qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Então, ele diz: o espírito é a causa. O fluido é o instrumento, que a inteligência não é do espírito. Então, ele é a causa que dá a impulsão, que move, que coloca a direção. E o fluido é esse instrumento, é o que possibilita essa ação. Então, as duas coisas são necessárias. Sem as duas coisas, o fenômeno ele não acontece. E ainda, como vimos, a presença, né, do médium por conta da doação do fluido vivo, do fluido animal ou do ectoplasma. Que papel desempenha a vontade do médium? Ele diz, chamar os espíritos e ajudá-lo no impulso dado ao fluídico. Então, o papel do médium, desempenha, qual que é o papel que a vontade do médium desempenha? Essa é a pergunta correta, tá? Então, primeiro, de evocar, né, se for o caso, e de secundar o espírito na ação. Então, a vontade do médium, ela vai fortalecer esse impulso para que o fenômeno aconteça. Uma ponderação aqui importante é que os fenômenos materiais, de materialização, eles eram muito importantes no passado em razão dessa, primeiro, que da própria codificação, e segundo, porque, como nós trabalhamos no capítulo das mesas girantes, era necessário chamar a atenção do senso comum. Mas hoje esses fluidos eles são direcionados para os trabalhos de tratamento, de cura, para a instrumentação das reuniões mediúnicas no plano espiritual, de modo que a vontade do médium, que é imediatamente decodificada pelo pensamento dele, se ela não assenta suas bases em pontos mais elevados, né, vibratoriamente falando mais elevado e também moralmente falando, esse pensamento, essa vontade, ele vai prejudicar a qualidade desses fluidos, influindo muitas vezes na eficácia do tratamento, na eficácia da cura e nos próprios trabalhos mediúnicos. Então, nos domínios da mediunidade, vejamos o que André Luiz fala para nós. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto. Então, ele vem ilustrar isso. Traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo deveria realizar. Então, além do pensamento, da moral, ainda tem toda uma questão da ingestão de alimentos, da conservação de vícios, tudo isso
prejudica esses fenômenos classificados como materiais. Na questão 18ª, Kardec pergunta: qual o papel, nesse caso, desempenha... não, a ação da vontade é sempre indispensável? Ou seja, na verdade, é questão 18ª, a linha A. É sempre indispensável a ação da vontade? E aí os espíritos nos respondem: aumenta a força, mas nem sempre é necessário. Porque nós não vimos que é possível a ocorrência dos fenômenos espontâneos, sem até que o médium saiba disso? E ele continua, pois que o movimento pode produzir-se contra e apesar da sua vontade. E isso pode haver uma causa, e isto prova haver uma causa independente do médium, que é essa causa, a espiritualidade ou os espíritos. Na questão 19ª, por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? E aí ele vem dizer da organização física, da maior ou menor facilidade com que se combinam os fluidos. E ele disse, além disso, a simpatia que o médium tem mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele a potência fluídica necessária. Então, primeiro, a questão do organismo. Nós acabamos de ver aí uma notícia recente, atual, que circulou amplamente o estudo brasileiro, né? Que propôs avaliar as bases genéticas dos médiums e através da qual, né, pesquisa, foi constatado mutações genéticas presentes nos médiums não encontradas em seus parentes mais próximos. Então, a gente começa a perceber pela própria ciência que isso vai depender da organização fisiológica. Então, o médium apto a produzir esse fenômeno, ele tem que ter se preparado no plano espiritual, ele tem essa programação para nascer com o aparelho físico pronto para isso. E também da maior ou menor facilidade com que a combinação dos fluidos pode operar. Então, a gente não viu que é o fluido cósmico universal, o fluido que desprende do espírito, o fluido que desprende do médium. Muitas vezes são necessários outros fluidos, como André Luiz nos ilustrou para nós. Então, essa maior ou melhor facilidade de combinação, que também depende do pensamento, que também depende da moral do médium, como nós vamos ver, tudo isso vai influir tudo isso vai influir na potência da produção do efeito. E também a questão de simpatia. Quando ele fala simpatia com os espíritos, né, que encontram nele essa potência fluídica, ele está falando de sintonia, né, de afinidade vibratória. E aí ele continua: encontramos pessoas inteiramente refratárias, outras que a combinação não se opera senão por um esforço da vontade, outras, enfim, nas quais se dá tão naturalmente, tão facilmente, que nem a percebem, servindo de instrumento sem o saberem, como já o falamos. Nós vamos seguir, nós já estamos chegando ao final, na questão 20ª. A pergunta é: as pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? E aí São Luís responde: olha, essas pessoas tiram delas mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Pessoas elétricas está ligado ao magnetismo, então é assim que eles chamavam essas pessoas, né? Mas que aqui está se referindo também ao ectoplasma ou ao fluido magnético animal. Então, ele diz, não são exatamente médios no sentido dado a essa palavra, mas pode ser que um espírito assista e se beneficie de suas disposições naturais. Então, aqui existem coisas importantes. Então, primeiro, elas podem agir por si mesmas. Isso quer dizer que, no termo utilizado, ou também cunhado posteriormente por Aksakov, no livro Animismo e Espiritismo, ele traz para nós que os fenômenos mediúnicos eles podem acontecer conforme duas classificações. Na verdade, fenômenos espirituais. Anímicos, mediúnicos e medianímicos. Então, essas pessoas elétricas ou que possuíam ectoplasma, quando elas agem por si mesmas, nós estamos falando de um fenômeno anímico ou fenômeno produzido pela própria alma do médium.
Isso não exclui que esse fenômeno ele possa ocorrer também pelos médiums, tá? Então, são possibilidades. E ele diz que, inobstante, algumas vezes, há espíritos que, assistindo, se beneficia dessas disposições naturais e vão ali participar deste fenômeno. Quando isso acontece, nós temos um fenômeno medianímico, que há a participação da alma do médium, mas também de um espírito. Então, quando ele diz que eles não são exatamente médiums, no sentido dado a essa palavra por nós, ele diz no sentido de intermediação. Então, entre o fenômeno e o espírito que provoca aquele fenômeno, essas pessoas elétricas, por agirem por si mesmas e com a própria alma, elas não intermediam, elas não são ponte entre o espírito e a produção desse fenômeno. Então, quando elas produzem por si mesmas, são fenômenos anímicos, produzidos por sua própria alma, então elas não atuam como médiums no sentido de intermediária como nós conhecemos, mas quando os espíritos assistindo, eles acorrem e participam desse fenômeno, aí elas atuam também como médium numa espécie de fenômeno misto, medianímico, mediúnico e anímico. Então, avançando, questão 21ª, o espírito que age sobre corpos sólidos para movê-los está na substância desses corpos ou fora deles? E aí o Espírito São Luís vem nos responder. Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Aqui no primeiro ponto a se considerar é que, com o avanço da ciência, nós descobrimos que há espaços interatômicos imensos entre a matéria, de modo que essa matéria ela não é obstáculo para o espírito. E aí ele continua, em tudo eles penetram, uma porção do perispírito se identifica. Então, uma porção do perispírito, né, combina-se com esses fluidos, incluindo a do perispírito do espírito, e se identifica, ou seja, penetra no objeto e outra a envolve, ou seja, uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, ele vai se identificar, penetrar e a outra parte a envolver, como ele diz no início da resposta, um e outro. 22ª, como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? E aí São Luís vem responder, tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Então, ou seja, aqui já ficou claro que eles não se utilizam, não tem músculos, né? o, o, os órgãos, o perispírito, ele é quintessenciado, então não há força material como nós a conhecemos. E ele continua, sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz a do som. Na 23ª, entendemos quando bate em um corpo, vou ler aqui dessa tradução que é melhor. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouça ruído ou sons articulados na massa instável do ar? Então ele responde, pois que é possível atuar sobre a matéria. Então, inicialmente, o ar, ele é matéria, porque ele possui massa, ele ocupa espaço e é formado por átomos. Então, se o ar é matéria, ele vai agir naturalmente sobre o ar, assim como ele age sobre a matéria, embora essa esteja não tão instável ou não esteja instável como a matéria do ar. Então, ele diz, tanto pode atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então, ele pode promover o som através dos fluidos ou imitá-los. E também há uma outra possibilidade, que é a utilização dos próprios sons registrados no fluido cósmico universal. Há uma passagem no livro de André Luiz em que ele fala que na reunião mediúnica, o mentor ele começa a moldar
com o ectoplasma produzido pelos médiums, uma garganta, e essa garganta, ela, né, assim, no nosso, para maior entendimento, essa garganta, ela produz esse som utilizando-se das vozes dos participantes que ficavam arquivadas ou gravadas, tá? Então, avançando para a 24ª. Dizeis que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Então ele diz: olha, nós vemos as teclas se abaixarem. E quando o espírito tem contato conosco, aquela pressão deixa marca em nossa pele. Então, o que o Espírito São Luís diz? Olha, todas as vezes que vocês se utilizam dos vossos processos para tentar justificar ou assimilar o que os espíritos fazem, eles cairiam em erros. E aí ele vem explicar que o fluido, ele penetra a matéria e com ela se identifica, e ele disse, não anima de uma vida fictícia, como ele havia explicado? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre a tecla, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Ou seja, ele materializa as mãos, mas não é uma força muscular que faz com que as teclas se abaixem, embora as mãos estejam materializadas. É igualmente o fluido animado nas teclas e obedecendo à impulsão do espírito, que assim procede. E ele diz que é uma coisa ainda mais complicada, que os espíritos inferiores não sabem disso, que se nós formularmos a eles essas perguntas, ele vai dizer que é ele, com a força dele, que promove aquele movimento, como se fosse uma força muscular. E aí, o Espírito São Luís diz, eles não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Perguntai-lhes como é que tocam o piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação, da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Então, embora eles achem que estão utilizando ali o instrumento, o músculo, né, de uma garganta material, não é. É a força da vontade do pensamento que faz com que ele haja sobre os fluidos e os fluidos provoquem os efeitos materiais. E, por fim, na questão 15ª, ele vem dizer, entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há, evidentemente, contrário a todas as conhecidas leis da natureza. Nestes casos, não será legítima a dúvida, e ele vem nos esclarecer que nós não conhecemos todas as leis da natureza. Se nós conhecêssemos todas, nós seríamos um espírito superior, seríamos espírito superior. Então, que embora haja dúvida, a dúvida não se apresenta como justa, porque nós não temos conhecimento, né? Nós não temos conhecimento de todas as leis que justifiquem todos esses fenômenos. E aí nós vamos concluir, porque logo adiante ele ainda vai trabalhar alguns itens, mas ele vai falar especificamente, ou ele vai concluir o capítulo analisando a questão do aparente aumento do peso dos objetos. Então, ele vem concluir para nós que, intrinsecamente, a mesa ou qualquer objeto que seja, ela não muda o seu peso, ou seja, ela não aumenta a sua massa.
O fato de a mesa se apresentar, portanto, leve ou às vezes pesada, é que, sendo ela impregnada por este fluido, como nós estudamos, esse pensamento e essa vontade do espírito opõe resistência ao movimento dessa mesa, o que nos dá a impressão de muitas vezes ela está mais pesada e muitas vezes ela está leve. Ou seja, a causa reside, mais uma vez, nos fluidos ambientes que a penetram e opõem a ela resistência. Mesmo eles penetrando e a envolvendo, nós precisamos compreender que quando ele diz que não há intrinsecamente mudança do seu peso, os fluidos, ao penetrarem, não fazem modificações moleculares na estrutura da mesa. Mais adiante, nos capítulos posteriores, não é objeto de estudo no momento, nós vamos ver que houveram estudos, né, de que com a impregnação dos fluidos no perispírito de uma pessoa encarnada, e sendo essa submetida ao peso ou subindo numa balança, houve ali uma mudança de detecção de quilos, né, por assim dizer, de peso, mas que suspendendo-se a ação daqueles fluidos naquele perispírito, aquele indivíduo volta ao seu peso normal. Ou seja, intrinsecamente, a sua massa, a sua matéria, a estrutura molecular da sua matéria, ela não mudou definitivamente, né? Então, esses fluidos, eles podem ter, eles são passíveis de mensuração, muitas vezes o que deu momentaneamente peso a mais àquele indivíduo. Mas isso é objeto de estudo em capítulo próprio. É só mesmo para trazer esse esclarecimento que serão tratados essas propriedades mais adiante. Então, a gente encerra esse estudo com uma oração do Dr. Helmut, de 21 de 1 de 2025, chamada Bênção, que diz o seguinte: Eu o abençoo, 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. Eu espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz, que possamos estudar sempre a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo o que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.